Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 2, e o tema da lição: E todos foram cheios do Espírito Santo. Nossa segunda lição desse quarto trimestre, mais uma vez aqui estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos o nosso conteúdo gratuito, né? O EBD em Foco tem aí o seu conteúdo gratuito para você. As aulas em vídeo, aula em áudio e subsídio em PDF, tanto da classe de jovens quanto da classe de adultos. Além do conteúdo para assinantes, né? Os slides de adultos, slides de jovens, os cursos de 4Cs, né? Para capacitação do professor, e os cursos de 1 Samuel e os cursos de o curso de Atos dos Apóstolos. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. O texto do dia está em Atos 2 e 4 e diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo desceu, cumprindo a promessa do Pai, que Jesus havia dito aos discípulos, e a evidência foi o falar em outras línguas. E a ideia do falar em outras línguas aqui é a ideia da universalização do Evangelho. O Evangelho naquela época, naquele momento, estava restrito muito ao círculo judaico ainda. O cristianismo, a igreja era até tido por muitos como uma facção judaica, né? Uma seita judaica, mas o Espírito Santo veio e usou aquelas pessoas para adorar a Deus, né? Para falar das grandezas de Deus nas suas próprias línguas maternas, porque a ideia era a universalização do Evangelho. A pessoa mais simples, mais leiga possível compreendeu as grandezas do Evangelho naquele dia e, através da pregação de Pedro, confirmou o arrependimento e elas aceitaram a Jesus. A síntese diz: conforme havia prometido Jesus no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio, todos foram cheios e falaram em novas línguas. Como disse, a ideia do falar em línguas, que eram línguas gentias, línguas humanas, né, línguas maternas daquelas pessoas que estavam ali, é a universalização do Evangelho. O Evangelho não é propriedade de uma nação, não é propriedade de uma denominação. O Evangelho é universal. O Evangelho de Cristo é para todos que creem, em todos os lugares, em todas as épocas. Nós temos aqui o texto bíblico, eu não vou me deter no texto bíblico. O texto bíblico é Atos 2, de 1 a 13. Nossa introdução. Conforme Jesus havia prometido, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que aguardavam a promessa, né? Jesus havia dito que ele ia para o Pai, mas ele deixava a promessa do Pai, de que o Espírito Santo seria derramado sobre eles. Era para eles ficarem em Jerusalém, em oração, não se afastarem dali até que do alto fosse revestido. E isso foi o que aconteceu. E esse evento foi a confirmação de que os discípulos seriam cheios de poder para poderem testemunhar com ousadia e impactar seus ouvintes acerca do que conheciam. Aliás, é isso que diz lá em Atos capítulo 1, verso 8. Ser-me-eis e recebereis virtudes para testemunhar. Testemunha aqui é martíria, né? Para inclusive ser mártir por causa do Evangelho. As virtudes do Espírito Santo nos capacita a, inclusive se necessário, morrer por causa do Evangelho de Cristo. Alguns sinais foram experimentados apenas naquele dia, como o som semelhante a um vento impetuoso, as línguas partidas como que de fogo sobre as suas cabeças, mas a promessa da vinda do Espírito Santo como revestimento de poder, com falar em línguas estranhas, continua real em nossos dias. Isso é verdade, ainda que para alguns teólogos aquele falar em língua daquela forma ficou restrito àquele momento, que as línguas faladas em Atos 2 são diferentes das faladas em 1 Coríntios 14. O pastor Hernandes Dias Lopes, por exemplo, disse que as línguas faladas
Em Atos 2 eram línguas estranhas, mas faladas a homens. E 1 Coríntios capítulo 14 são línguas estranhas, mas faladas a Deus. Por que isso? Porque lá em Atos as pessoas ouviam falar nas suas línguas maternas e eram constrangidas, se alegravam pela grandeza do Evangelho. E em 1 Coríntios 14, Paulo diz que quem ora em línguas ou adora em línguas fala somente com Deus. A descida do Espírito Santo marcou o início de um novo tempo em que aqueles primeiros cristãos seriam capacitados e impelidos a levarem o Evangelho. Ser-me-eis testemunha a Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A divulgação das boas novas não ficaria restrita a Jerusalém ou somente Israel, mas até os confins da terra. A vinda do Espírito tem essa finalidade na vida do crente, de fazê-lo testemunhar do amor de Cristo a todos sem distinção. Nós precisamos urgentemente buscar esse revestimento para que nós possamos, em todo lugar, em tudo que fazer, em todo tempo, sermos missionários de Deus, testemunhando as virtudes do Evangelho de Cristo. Nosso primeiro ponto, a expectativa para a promessa. Unidos no mesmo propósito. A partir do momento que Jesus ordenou que os apóstolos não se ausentassem de Jerusalém, eles permaneceram unidos ali. Voltaram para a cidade juntos, foram ao cenáculo juntos, decidiram o substituto de Judas, que foi o Matias, juntos. E continuaram juntos no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo. Esta era uma igreja que, como característica, era uma igreja unida, que vivia em extrema comunhão. Como nós podemos ver ali em Atos capítulo 2, verso 42 em diante, era uma igreja que era unida, muito unida. Como diz um certo teólogo, eram pessoas tão unidas que parecia com a Santa Trindade. Há poder na unidade. O salmista declara que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Afinal de contas, nós somos um corpo, Paulo nos diz que nós somos um corpo, membros diferentes, com funções diferentes, mas nem o maior, nem o menor, nem talvez o menos públicos, o que tem menos pudor, seja desnecessário ou menos importante no corpo. Independentemente de qual seja o membro, ele tem a sua função e tem a sua necessidade no corpo. E nós devemos sempre pensar que a igreja é um organismo vivo, como um corpo, que depende uns dos outros para a sua edificação no Espírito. Certa vez Jesus afirmou: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. No cenáculo, todos estavam no mesmo propósito, em concordância, aguardando a promessa do Espírito Santo. É por isso que, às vezes, a igreja hoje não tem experimentado muito do poder do Espírito Santo, porque há uma divergência de opiniões, não apenas divergência de opiniões, mas uma divergência de propósitos nas igrejas. Há uma grande divergência de propósito nas igrejas hoje. É preciso nós quebrarmos isso e unirmos no mesmo propósito para que Deus possa operar na nossa vida. Oração indispensável para o cumprimento da promessa. Alguém já sugeriu que a oração é a forma que temos de tocar os céus. Sim, a oração do crente é ouvida por Deus. Mesmo aqueles momentos que nos sentimos fracos espiritualmente, o Senhor está com seus ouvidos atentos à nossa voz. A oração, na verdade, é algo imprescindível na vida do cristão.
é impossível, né, nós imaginarmos alguém que se diga cristão e não viva em oração, né, e não ore. A oração é algo que é inerente àquele que teme a Deus. O profeta Isaías nos lembra que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido agravado para não poder ouvir. Deus está sempre nos ouvindo. E é interessante que Deus sabe a palavra, Ele conhece a palavra antes de nós falar. Não parece que seria necessário a gente falar alguma coisa a Deus. De fato, há momentos que nem precisamos falar, mas a oração, mais do que tocar os céus, a oração nos muda, a oração nos coloca no lugar que Deus quer que nós estejamos para sermos abençoados. Por isso, é tão importante orarmos. A Bíblia relata que aqueles homens e mulheres perseveraram unanimemente em oração e súplicas, depois de ter recebido do próprio Jesus a certeza da vinda do Espírito Santo. A promessa tem que nos conduzir à oração. Nunca devemos pensar que somente pelo fato de termos recebido uma promessa divina, não precisamos mais orar. Na verdade, como eu disse, a promessa deve nos conduzir à oração. Se uma promessa não nos conduz à oração, esta promessa não foi de Deus, ou então algum problema conosco. Ao contrário, a oração deve ser a mola, propulsora do crente que deseja que Deus realize todos os seus planos em sua vida. Mesmo aquela oração breve, mas com fervor, é válida. Como disse o pregador e escritor John Bunyan, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. John Bunyan tem um livro que é muito legal, que é um tratado sobre oração, que é formidável. Se você tem dificuldades em orar, leia esse livro, que vai ajudar muito você a ter uma vida de oração. A imprevisibilidade da sua chegada. O texto nos mostra que aqueles homens e mulheres estavam numa grande expectativa pelo cumprimento da promessa. Todos juntos no mesmo lugar, em oração, restava apenas a vinda daquele que é o Consolador e que os encheria do poder de Deus. Certamente a ansiedade era muito grande, mas a confiança na promessa era maior, que não os deixou sair dali. Eles continuaram ali, perseveraram na oração e na súplica. E de repente, sem aviso prévio, veio um som do céu, um som como de um vento. Não foi um vento, é um som como de um vento impetuoso. Embora aquelas pessoas aguardassem a promessa, elas não tinham ideia de quando ia acontecer de fato. Deus age assim em nossas vidas. De repente, Ele cumpre e envia sua bênção sobre nós. A semelhança da descida do Espírito Santo, que foi assim, sem ninguém saber o momento, Jesus apenas disse para os discípulos: ficaiam em Jerusalém reunidos em oração até que sejam revestidos. Jesus também disse para nós, estais vigilante, orar e vigiar, estar vigilante, porque o Filho do Homem virá na hora que vocês não esperam. Esses dois eventos foram momentos assim, onde as pessoas não esperam, porque é uma prova de que esses eventos não estão sob controle humano. Muitas pessoas já tentaram adivinhar a vinda de Jesus e falharam, porque esses eventos não estão sobre o controle humano, depende somente de Deus. E muitas vezes isso acontece quando apenas descansamos nos seus braços e aguardamos o seu tempo. Segundo ponto, cheios do Espírito Santo. Sinais da presença do Espírito Santo. Quando da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, alguns sinais sobrenaturais aconteceram. Sinal na vida da pessoa da presença do Espírito Santo, o primeiro é santidade, Uma vez que o Espírito é santo, pressupõe que o fruto dele na vida das pessoas seja santidade. Mas, dentro do contexto aqui, vamos lá. Quando da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, alguns sinais sobrenaturais aconteceram. Primeiro, um som do céu, como de um vento. Foi o som como de um vento, não foi um vento, como alguns dizem. Depois do som, o texto diz que foram vistas línguas repartidas, como que de fogo. Não necessariamente literalmente de fogo, mas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
João Batista havia falado do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Na Bíblia, o fogo simboliza purificação e é um sinal da atuação divina, né? Como juízo, por exemplo. Há inclusive a controvérsia de que Mateus 3:11, João esteja falando de fogo de juízo, né? Tanto é que depois ele disse que o machado está à posta, a árvore que não der fruto será queimada. Mas em Atos não tem a parte com fogo, mas apenas batismo com o Espírito Santo, que parece dizer que a ideia do fogo em Mateus é de juízo e não de inflamar o coração, ainda que a presença do Espírito Santo nos inflame como um coração incendiado. Falando em outras línguas, a Bíblia relata que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Não era por eles mesmos, era pelo Espírito Santo. Esse sinal, as línguas estranhas, demonstrou claramente que era algo divino acontecendo naquele local, pois aqueles homens de repente começaram a emitir palavras de uma língua desconhecida. Falavam aquilo que o Espírito Santo concedia que proferisse. O Espírito Santo estava capacitando aquelas pessoas e falavam de acordo com o poder do Espírito Santo. O termo usado no grego refere-se a um falar inflamado ou entusiasmado. Eles não estão pregando, mas exaltando a Deus no poder do Espírito Santo naquele momento especial. É interessante isso, né? Eles estavam glorificando a Deus, louvando a Deus. É importante a gente entender que a pregação é algo extremamente importante e necessário na igreja. Mas louvar a Deus no nosso dia a dia, ter uma perspectiva de louvor e adoração a Deus é muito importante. Não foi a jubilosa oração em línguas do grupo de discípulos que levou aquelas pessoas ao arrependimento, mas a pregação poderosa de Pedro. Porém, as línguas foram sim um sinal de que aquele acontecimento era divino. Por isso afirmamos que o batismo no Espírito Santo tem como evidência inicial o falar em novas línguas. Que aqui também temos uma nova controvérsia, né? Até mesmo no meio pentecostal existe essa controvérsia de que se realmente há necessidade de um falar em línguas para o batismo no Espírito Santo. Uma vez que Paulo diz que nem todos falam em língua, nem todos falam, nem todos interpretam, nem todos têm dom de profecia e outros tantos dons lá, né? Mas todos têm o Espírito Santo. Aquele que tem o dom tem o Espírito Santo. Ou há quem diga também que nem sempre há pessoas que têm manifestações de dons, mas não têm o Espírito Santo, não é governado pelo Espírito Santo, né? Nós vemos isso em Mateus capítulo 7, verso 22 até o verso 25, onde Jesus diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome nós oramos, profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios, fazemos maravilhas. Mas Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, que não vos conheço, né? Então nós temos essa controvérsia do falar em línguas ser uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Há alguns teólogos que vão dizer, até pode ser, mas falar em línguas não é sinal de ser cheio do Espírito Santo. Ter dons espirituais não é sinal de ser cheio do Espírito Santo, de ter recebido a plenitude do Espírito Santo. O sinal mais evidente da plenitude do Espírito Santo chama-se santidade, caráter. Porque uma vez que o Espírito é santo, e se ele está operando, governando, trabalhando em nossa vida, pressupõe que ele produza santidade. Alcançando outras nações. Interessante perceber que havia naquele dia pessoas de muitas nações, em torno de 15 regiões do vasto Império Romano, e eles entenderam o que foram dito em suas línguas maternas, né? Estavam ali falando das grandezas de Deus em línguas gentias. Há inclusive uma controvérsia em que muita gente, na verdade há uma teoria que é defendida por pouquíssimos teólogos, de que houve ali dois milagres: o milagre do falar em línguas e o milagre das pessoas compreenderem em seu próprio idioma, uma vez
que as línguas teriam sido línguas espirituais e não línguas humanas. Pouquíssimas pessoas defendem isso e não parece ser aqui o que aconteceu. Parece que aqui eles foram de fato compelidos, capacitados pelo Espírito Santo a falar em línguas humanas, justamente porque estavam naquele momento pessoas dessas aproximadamente 15 regiões do Império Romano. Pedro, cheio do Espírito Santo, profere um sermão poderoso que atinge o coração daqueles homens e ao final quase 3.000 pessoas creram e foram batizados. É interessante notar que os irmãos oraram, louvaram e bendizeram a Deus e isso deixou aquelas pessoas extremamente atraídas pelo Evangelho. Mas a pregação da palavra de Deus é indispensável. Terceiro ponto, o propósito do Espírito Santo. Toda pessoa nascida de novo tem o Espírito Santo. Toda pessoa que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador passa a ser templo e morada do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a certeza de que somos filhos de Deus pelo amor que nos foi derramado, né? Romanos 5:5. Toda pessoa que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador passa a ser templo, morada do Espírito Santo. Portanto, uma evidência clara de que nós somos verdadeiramente servos de Cristo e cheios do Espírito Santo quando nós somos santos, porque nós somos morada do Espírito Santo. E se somos morada, todo mundo tem, qualquer pessoa tem domínio, autoridade sobre a sua própria casa. E se somos casa de Deus, templo do Espírito Santo, é Ele quem nos governa. E se nós, sendo governado ou dizemos que somos governados pelo Espírito Santo, mas não vivemos em santidade, é porque isso não é verdade. Não existe a possibilidade de ser um crente sem ser a morada do Espírito Santo. Quando nós somos regenerados, nós logo recebemos o Espírito Santo, que vem morar em nós e trabalhar, governar a nossa vida. Segundo Tiago, o Espírito Santo tem ciúme daqueles em quem habita. Ele cuida da casa, né? Ele impede que outros entrem, porque o seu lugar é um lugar de santidade. O batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder. No Evangelho de Lucas, Jesus afirma aos seus discípulos que eles receberiam a promessa do Pai e seriam revestidos de poder. Esse poder os ajudaria a cumprir a missão de pregar a palavra de Deus a todas as nações, sem a presença visível de Cristo, mas com a presença invisível do Espírito Santo. William Barclay diz que o Espírito Santo na igreja é nada mais, nada menos do que a vida de Cristo na igreja. Até porque a missão do Espírito Santo é glorificar Cristo na sua igreja, é imprimir a imagem, a personalidade, o caráter, a santidade de Cristo na igreja. Isso é uma questão muito triste, porque se você fazer uma análise, você não precisa ser muito criterioso não, mas você só ser um pouco observador, você vai perceber que tem algumas igrejas por aí que parece que não é governada pelo Espírito Santo, que as pessoas não são governadas pelo Espírito Santo. Meyer Pillman declara que a característica principal dessa promessa é o poder para o serviço e não a regeneração para a vida eterna, né? A regeneração é feita quando aceitamos Jesus e após a regeneração é que recebemos o Espírito Santo. Então, a experiência com o Espírito Santo ela é para um cristão convertido e não para o descrente. Cremos no batismo com o Espírito Santo como uma experiência distinta da salvação e que tem o objetivo de capacitar o crente com poder para que ele testemunhe de Cristo e sirva a igreja para a edificação do corpo de Cristo. Isso é muito importante e é uma grande evolução na teologia pentecostal, porque por muito tempo se achou que se você não falava em línguas é porque você não tinha o Espírito Santo. Uma vez que bons pentecostais ainda acreditam que o batismo com o Espírito Santo tem evidência das línguas, pentecostais mais leigos entendiam que alguns defendem, né, alguns
Alguns teólogos defendem que o falar em línguas é a evidência do batismo, mas não significa que todos os batizados têm o dom de línguas, né? Podem falar em línguas como evidência de batismo, mas não têm o dom de línguas. Mas nos círculos pentecostais mais leigos entendiam que todos que eram cheios do Espírito Santo deveriam ter o dom de línguas, e isso causava constrangimento em muitas pessoas. E é bom nós ouvirmos isso aqui, o comentarista dizer: cremos no batismo com o Espírito Santo como uma experiência distinta da salvação e que tem o objetivo de capacitar o crente com poder para que ele testemunhe de Cristo e sirva a igreja para a edificação do corpo de Cristo. E isso não é apenas no contexto das línguas, mas de todos os dons espirituais. O Espírito Santo como guia e santificador. Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito da verdade os ensinaria todas as coisas e faria lembrar de tudo que ele havia dito. João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Inclusive esse versículo dá margem para algumas aplicações bem interessantes de alguns expositores bíblicos, porque há muita gente que ora e quer pregar, mas não estuda bem a Bíblia e acha que o Espírito Santo vai revelar. Não, o que era para ser revelado já foi revelado, já está aí na Bíblia, fechou, o cânon sagrado fechou. Então nós precisamos ler a Bíblia para na hora de pregarmos ou na hora de testemunharmos, o Espírito Santo possa nos fazer lembrar. Não é uma nova revelação. Fique sempre esperto, irmão, com o negócio de novas revelações. Se não tiver na Bíblia, isso aí é heresia. Paulo diz que ainda que desça um anjo do céu pregando outro evangelho, a não ser esse que já está sendo pregado, que foi pregado por Jesus e pelos apóstolos, tenha isso como maldito, como anátema. Jesus também disse que o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade. É interessante isso. Imagine uma pessoa crente que vive mentindo. Não faz o menor sentido. Não tem o Espírito Santo essa pessoa. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, como o Espírito é santo, ela deve, em primeiro lugar, apresentar a santidade. E como ele é o Espírito da verdade, ele tem que viver em verdade. Em um mundo com tantas atrações, ventos de doutrina e filosofias, como é bom saber que o Espírito Santo que habita em nós nos guia naquilo que é verdadeiro e que agrada a Deus. É o Espírito Santo quem nos conduz. Precisamos ser governados pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito também nos santifica, nos alerta toda vez que corremos perigo de pecar contra Deus. E toda vez que queremos e realizamos algo que agrada ao Senhor, sabemos que não é por vontade nossa, mas procede do Espírito Santo que efetua em nós tanto o querer como o realizar, como diz Paulo em Filipenses 2 e 3. Nós temos também Efésios 5,18, que diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A ideia de uma tradução mais livre ali seria: não sejam dominados pelo vício, mas sejam governados pelo Espírito. O Espírito Santo deve nos governar. O Espírito Santo não habitará alguém que ele também não possa governar. Que maravilha sabermos que temos esse tesouro habitando em nós, nos santificando, guiando e nos ajudando em momentos de fraqueza. Amado, meu querido jovem, confie na pessoa do Espírito Santo. Ore, leia a Bíblia e confie, porque ele guiará você. Ele ajudará você nas suas fraquezas. Confie no Espírito Santo. Ele é o nosso advogado amado. Ele é o nosso consolador amado. E até mesmo quando não sabemos orar, ele nos ajuda, levando ao Pai nossas orações e súplicas. Paulo diz: nós não sabemos como devemos orar, lá em Romanos 8, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você chora, se você se prostra diante de Deus, mesmo que as palavras não sejam bonitas, e de fato Deus não está se interessado nisso, mesmo que lhes falte palavras, mas o Espírito Santo conhece o seu coração e ele vai orar por você. Nossa conclusão. A nossa conclusão diz: o Espírito Santo desceu para cumprir a promessa de que seriam cheios do Espírito, que seriam cheios do poder
para testemunhar por toda a terra. Essa promessa ainda é válida para a igreja hoje, pois Deus deseja encher e capacitar seus filhos para que cumpram a grande comissão. De fato, essa promessa ainda é para hoje, porque a promessa foi dita que ela era para os irmãos que estavam ali, para os filhos deles e para tantos quantos o Senhor chamar. E nós somos chamados para testemunhar por toda a terra, cheios do poder do Espírito Santo, sobre a grandeza do Evangelho de Cristo. Então nós estamos chegando ao final. O objetivo desse slide é que você use na sua igreja. Inclusive você pode editá-lo, modificá-lo da maneira que você quiser para usar na sua igreja, mas não o distribua, não o pirateie, por gentileza. Então é isso aí, nosso muito obrigado, paz e bem a todos e até a próxima, se Deus quiser. Acesse www.ebdenfoco.com e confira todo o conteúdo do EBD em Foco que ajuda você a ministrar uma aula de excelência. Amém? Paz e bem.